Amém? Amém. Amém. Muito bem, povo de Deus, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez na casa de Deus. Amém, porque você veio. Amém, porque você tem priorizado e tem vencido as batalhas para estar aqui a cada noite, para estar em comunhão e oração com o nosso Deus. Eu tenho a certeza que para aqueles que persistem e insistem em estar aos pés de Cristo, haverá bênçãos especiais para eles, para ele e para ela. Amém? Amém. Certa vez, você se recorda da história de quando Jesus estava na casa de Maria, Marta e Lázaro. Maria estava ali aos pés de Cristo, Marta estava de um lado para o outro. Ela repreendeu Maria também a Cristo, para que ela viesse ajudar, e Cristo disse que Maria escolheu a melhor parte. Aos pés de Cristo, a palavra dele é escolher a melhor parte. Que assim, eu vou falar algumas coisas aqui, e se você crer nisso, você vai falar amém. Combinado? Se você não crer, você pode ficar aí em silêncio, não tem problema. Certo? Você crê na volta de Cristo? Amém. Muito bem. Você crê que a palavra de Deus nunca volta vazia? Amém. Alguma obra ela vai operar, seja para a santificação ou para a oração. Você vê que Cristo está andando em meio a esses bancos nesta noite? Amém. Assim diz o Apocalipse, que Cristo anda em meio às suas igrejas. Você crê que o Espírito Santo nesta noite vai apelar ao seu e ao meu coração para que nós possamos ser transformados segundo o seu poder? Amém. Está diminuindo aí o negócio. Eu acho que a fé já está. Daqui a pouco, só misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Muito bem. Tinha um pregador que, quando o povo não falava amém, dizia amém, fala amém, igreja morna. Não vou falar isso aqui, porque a igreja aqui não é morna, né? Amém? Amém. Os jovens ali, né? Espírito jovem, pelo menos. Muito bem, vamos refletir mais um pouco. Bom, na primeira noite nós falamos um pouco desse tema geral de comunidades transformadas. Falamos um pouco que está bom de memória aí, irmão. Sobre qual assunto, qual região, qual personagem falamos na primeira noite, no domingo à noite. Decápolis. Decápolis. O outro lado, né? Os endemoniados, assim por diante. Ontem falamos também de uma época no tempo, de um grupo específico ali, um evento específico. Qual foi esse? O dilúvio. O dilúvio, a história dos antediluvianos, Noé pregando, o evento ali, a verdade presente para aqueles dias, né? Uma comunidade que se perdeu porque não ouviu os apelos de Deus, porque estavam envolvidos demais no mundo. A mensagem de hoje, para projetar, a mensagem de hoje é uma continuação. Apaga essas daqui para ver se melhora um pouquinho. Aí. A mensagem de hoje tem a ver com a continuação da mensagem de ontem, na verdade, a continuação. E Cristo comparou a sua volta ao fim dos tempos com dois eventos no Antigo Testamento. Um deles nós já vimos, o dilúvio, e o outro deles então a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra e das circunvizinhas ali presentes. Bom, eu queria abrir primeiro o livro, a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Queria ler algumas sequências de textos ali, para embasar um pouco essa nossa reflexão sobre essas comunidades, esse tempo, essas pessoas, e por que muitas são salvas, outras acabam se perdendo. Mateus capítulo 10, verso 15, diz assim, Mateus capítulo 10, verso 15, diz assim, em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Cristo fala sobre o juízo, e ele fala que haverá menos rigor para alguma cidade, para um povo, do que para Sodoma e Gomorra. Por que ele diz isso? Leia comigo também o capítulo 11 aí, o verso 23 e 24. Capítulo 11 de Mateus, 23 e 24 diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha que palavras fortes, não é? Olha o capítulo 12 agora, o verso 41 e 42. 12, 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo,
com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Qual é o grande pecado daquele povo, o povo da Bíblia, os judeus? Porque eles tinham muito maior luz do que as nações aqui comparadas, contudo, eram mais pecadores do que elas. Será que quem tem maior luz na história do mundo, do povo de Deus? Somos eu e você. E será que temos vivido de maneira diferente, correspondido a essa luz? Bom, Cristo então disse que o mesmo aconteceria, o mesmo que vai acontecer em dias futuros, é semelhante ao que aconteceu nos dias de Ló. Vai agora para Gênesis capítulo 18 e deixa a Bíblia aberta nesse texto aí que já nos li. Gênesis capítulo 18, abra lá. Gênesis 18. Gênesis 18. Fecha os olhos agora, vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, estamos com a Tua palavra poderosa em nossas mãos. Não permita, ó Deus, que Teu Espírito não consiga obter entrada em nossa mente e coração. Não permita que saímos daqui vazios ou não perdoados, não justificados, não permeados por Teu Espírito. Por Tua graça e misericórdia, suplicamos que a Tua palavra não volte vazia, mas opere em nós um poder, opere em nós uma transformação. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Como é que você imagina que era uma cidade de Sodoma e Gomorra? Sabe, eu já imaginei Sodoma e Gomorra como cidades subdesenvolvidas, um povo sem cultura, ignorante, com roupas rasgadas, um caos assim, um povo sem lei, por exemplo. Me recordo daquele filme ou série, não sei, Mad Max. Quem assistiu aquele negócio, né? Já assistiu aí. Eu pensava em Sodoma e Gomorra semelhante àquilo ali, coisa hedionda até mesmo. Mas vamos perceber que Sodoma e Gomorra não era assim. Olha, eu trouxe aqui algumas imagens para tentar ilustrar como era Sodoma e Gomorra. Apaga isso aqui também, Emerson, para ver se... Isso, aí melhorou. Então, trouxe algumas imagens, não dá para ver muito bem, mas as imagens tentam ilustrar como era Sodoma e Gomorra. Uma outra aqui talvez possa facilitar também. Cidades magníficas, extraordinárias. Olha a descrição que a mensagem do Senhor faz dessas cidades e também que a Bíblia faz. Vamos ver esse texto aqui, olha. A mais bela das cidades do Vale do Jordão era Sodoma, situada em que era como jardim dos... Por sua fertilidade e beleza, ali florescia a exuberante vegetação dos trópicos. Era a terra da palmeira, da oliveira, da videira, e flores exalavam seu perfume durante todo o ano. Vai imaginando, irmãos, como era essa região em Sodoma e Gomorra. Olha só o texto. Abundantes plantações revestiam os campos, rebanhos e gado cobriam as colinas circunvizinhas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer esta orgulhosa cidade da planície. Os tesouros do Oriente adornavam seus palácios, e as caravanas do deserto traziam seus abastecimentos de coisas preciosas para suprir o mercado. Com pouca preocupação ou trabalho, toda a necessidade da vida podia ser atendida, e o ano inteiro parecia um ciclo de festas. Que coisa interessante. Ou seja, Sodoma e Gomorra e aquela região era muito melhor do que a Disneyland, acho que é isso aí, né? Ou Neverland, né? A terra do nunca, das imaginativas ficções, ou aquela que também Michael Jackson criou, né? Ou construiu a terra. Ali em Sodoma e Gomorra havia abundância, riqueza, prosperidade, havia diversão, as luzes brilhavam. Na verdade, Sodoma e Gomorra era a capital do hedonismo. O que é isso? É a lei do prazer. Prazer e mais prazer. Ali era a capital do hedonismo. Olha o que a Bíblia fala sobre Sodoma e Gomorra. Ezequiel
Ezequiel diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto as removi dali. A Bíblia também é clara em dizer que Sodoma, Gomorra eram prósperas, eram cheias de fartura e de muita coisa. Assim eram aquelas cidades. Mas sabe qual era um dos problemas dos muitos? Era o complexo da mariposa. Eu ia falar do complexo da mariposa. Como é que é isso? Segundo aí os estudiosos, a mariposa, podemos observá-las, quem sabe, né? Ou normalmente quando do entardecer, quando começa a escurecer, elas começam a sobrevoar, começam a voar. E quando elas encontram alguma luz, elas começam a voar em torno dessa luz. Porque, segundo os estudiosos, elas se orientam para voar, seu senso de navegação é segundo a orientação transversal. Elas se valem da luz da lua para voar em linha reta. O objetivo é voar em linha reta. Só que quando surge uma luz, na percepção delas mais forte do que a lua, então o seu senso de navegação é deturpado e elas começam a voar em direção àquela outra luz, seja uma vela ou alguma outra luz, e elas ficam girando e rodando em ciclos, voando em ciclos, até que aquela luz a qual elas são atraídas as vitimizam, elas acabam encostando no fogo ou mesmo no calor da lâmpada e ali elas morrem. O que isso tem a ver com a nossa reflexão? É que o brilho das riquezas e prosperidade é capaz de deturpar o nosso sistema de navegação. Muitas pessoas até tensionam e desejam, como cristãos, caminhar em rumo na direção da Canaã celestial, da salvação e eternidade. Mas há outras luzes que brilham e também atraem, e as pessoas começam a girar em círculos. E quando chegam ao objeto, aquele objeto que na mente delas ia proporcionar felicidade, alegria e prazer, elas se encontram em um lamaçal de pecado, de destruição, de frustração, de dor, de amargura. Repito isso constantemente porque me impacta. A segunda maior causa de morte nos jovens é o suicídio. O jovem vai em busca da alegria, do prazer e felicidade, mas tem seu senso de navegação deturpado. E ficam dando voltas e voltas, e quando alcançam o seu objeto, percebem que aquilo não provê alegria e felicidade, pelo contrário, os levou à destruição. Uma infelicidade tão grande, que para eles, a solução é tirar a vida. E cada vez os suicídios crescem e crescem mais. Aprendemos com a natureza o erro que também cometemos, e muitas pessoas vivem desta maneira. Bom, as tentações da abundância e da prosperidade são maiores do que as da aflição e necessidade. Satanás usa muito essa ferramenta, e vimos ontem, naquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de que esta tentação, esta ferramenta, esta luz que Satanás coloca diante das pessoas, atrai de maneira poderosa, e muitas delas são enganadas e vão viver a vida do mundo. Bom, mas o que tem a ver com a nossa história sobre Gomorra? Bom, qual foi a escolha de Ló? Você sabe um pouco da história, né? Que Ló, ele era neto de Terá, filho de Arã e sobrinho de Abraão. Também saiu junto com Abraão para caminhar com aquele que seria o alvo, o objeto das promessas de Deus. E eles eram muito prósperos, muitos rebanhos, muito gado, muita riqueza. Tanto é que os pastores deles começaram a brigar. Então foram conversar, não vamos brigar, somos parentes. E o sábio Abraão falou assim: Ló, é o seguinte, escolha onde você quer habitar. E aonde você escolher, eu vou para outro lugar, para outro local, para que assim pudéssemos. Veja, na cultura era o seguinte: o mais velho era quem tinha prioridade da escolha. Mas Abraão oportuniza isso a Ló, e Ló, motivado por ganho, faz uma escolha. Diz que Ló olhou então para as campinas do Jordão e viu muita fartura e riqueza, e ele então escolheu a fartura e a riqueza. Bom, olha só o que diz o texto bíblico. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma.
e armando as suas tendas até Sodoma. Aí estava o problema. Isso nos dá a entender que Ló tinha sérias dificuldades quanto às suas escolhas. Ir em direção a Sodoma foi a pior escolha de sua vida. Ciência da navegação deturpada. Veja, o que eles... Vamos ler aqui. A diferença entre Abraão e Ló era gritante. Enquanto Abraão aguardava uma nova pátria, Ló ia se apaixonando por este mundo. Você sabe que quando Deus está guiando os seus filhos amados, vive em suas escolhas, em seus princípios, em seu comportamento. Você se recorda de Moisés no Egito? O mundo lhe foi oferecido, tudo que havia de próspero, tudo que havia de grandeza, de fama, de luxo, de riqueza lhe foi ofertado em suas mãos. Mas Moisés teve por mais preciosa ou mais valiosa a missão de caminhar com Cristo e sofrer o seu opróbrio em meio ao deserto. Abraão, ele era um homem próspero, é verdade, mas ele era peregrino, ele aguardava a eternidade, ele queria morar com Deus. Essa era a sua crença, essa era a sua oração. Mas Ló ia se apaixonando pelo brilho do mundo. E antes que Ló fosse para Sodoma, Sodoma já tinha entrado em seu coração. Quem sabe ele se apaixonou pela riqueza, pela prosperidade, pela comodidade, quando teve experiência lá no Egito, e o Egito começou a entrar em seu coração. Abraão também errou, mas Abraão foi perdoado por Deus e voltou para Deus, mas parece que Ló foi acariciando e alimentando o desejo pelo mundo. E então ele foi armando as suas tendas gradativamente, se aproximando daquela grande luz que brilhava, a grande cidade próspera de Sodoma. Olha, vamos recapitular um pouquinho dessa história, dessa passagem, quando então os dois anjos e Deus vai ter, tanto com Abraão como com Ló. Gênesis 19, verso 1, diz assim: ao anoitecer vieram, diz que ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Veja, segundo o costume que encontramos em Ruth 4, verso 1, quem ficava naquele ambiente, ao entrar da cidade, tinha grande autoridade. Ló não somente foi morar em Sodoma, mas ele se envolveu com Sodoma, passou a ser, digamos, um político, alguém respeitado naquela cidade. Leia comigo aí, eu quero fazer um paralelo com você. Capítulo 18 de Gênesis, verso 1 em diante, acompanha a leitura. Gênesis 18, verso 1. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água e lavai os pés e repousar debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão e refazer as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. E aí Abraão vai lá e traz água, lava os pés de 2 anjos de Deus na forma humana ali, e ele prepara a comida e traz. O finalzinho do verso 8 diz que Deus, os 2 anjos comeram da comida de Abraão. Ora, Deus come, os anjos também precisam de alimento como nós precisamos. Eles não precisam, é claro, é Deus, mas veja que eles aceitam a proposta de Abraão, seu convite, se assentam com ele à mesa para comer com ele. Essa é a promessa do Apocalipse. Se nós abrirmos o nosso coração, nossa casa, Cristo entrará, irá e vai ceiar conosco, vai partilhar as refeições conosco. Isso tem a ver com relacionamento, com convívio, porque Abraão já vivia com Deus, Abraão era amigo de Deus. Então Deus encontrou morada em seu lar, encontrou alguém que desejava e apreciava a sua presença. Agora vai para o capítulo 19 agora. 19 verso 1, acompanha a leitura aí, 19 verso 1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, semelhante, né? Ló com Abraão, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça.
Eu imagino que a praça do Sodoma e Gomorra era terrível, né? Em sentido de pecados. Eles eram anjos, criaturas espirituais. O pecado era abominável a eles. Mas eles preferiam passar a noite na praça do que na casa de Ló. Isso diz muitas coisas, não diz? Será que em meu lar e em seu lar, querido irmão, os anjos possuem prazer em permanecer? Será que em meu lar, em minha vida cotidiana, diária, será que o meu comportamento é um convite para que os anjos possam se aproximar e estar comigo, com minha família? Ou será que as minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou absorvendo, é algo do que os anjos precisam tapar o rosto e se afastar? Bom, veja a diferença do comportamento. E no verso 4 é dito que, com muita insistência, os anjos vão ali para a casa de Ló. E depois veio o povo da cidade. Olha que coisa absurda, irmãos. No verso 4 diz assim: olha, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade secaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, vieram para fazer umas propostas ali. Continua então aqui no telão. Veja o contraste. Vem Deus e vem os dois anjos a Abraão. Abraão está em sua tenda, ele não está habitando em cidades populosas, onde o pecado é abundante. Ele está no canto mais reservado, com a sua enorme família, seus empregados ali, cerca de 1000 pessoas, muitas tendas. Então vem com reverência, então Abraão recebe, conversa com o próprio Deus. Ao passo que Abraão era amigo de Deus, Ló era amigo do mundo. É o contraste. Diz Cristo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Era assim que Ló estava fazendo. Veja, o jovem rico amou mais as riquezas do que a Cristo. Pilatos, igualmente, amou mais o poder do que a verdade. E o tal do Demas, companheiro de Paulo, amou mais o presente século do que as bênçãos da eternidade. E abandonou seus companheiros, abandonou a Cristo e foi para uma vida mais fácil. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Pedro 2, 7 e 8, de que e livrou o justo Ló. A Bíblia chama Ló de justo, o justo Ló, e diz que ele era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E eu percebo uma coisa aqui: Ló era um homem cristão, ele era um servo de Deus, mas isso não impediu de fazer escolhas erradas. E essas escolhas tiveram consequências. Ló, ele se afligia pelo mal ao seu redor, mas não fazia nada para mudar isso. Ele até não gostava, sua profissão de fé era boa, mas ele era levado pela influência, quem sabe não, relações da esposa. Era fraco moralmente, e aí foi sendo levado para próximo, cada vez mais, do terreno diabólico de Satanás. Imagine esta cena, ali não apareceu o texto, mas eu vou ler, que Ló, ele manifestou um dom, um fruto do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, que era a hospitalidade. A hospitalidade livrou da destruição. Ele correu então e convidou aqueles anjos e insistiu: venha estar em minha casa, venha repousar ali. Então a cena que nós lemos acontece onde estão os homens que à noite entraram em tua casa. Olha a proposta, tem até nessa imagem aqui na figura de um juvenil ali, ó. Eu achei interessante porque está de acordo com o texto, porque a Bíblia não perde palavras, ela usa o termo tanto os mais jovens como os mais velhos, todas as classes de Sodoma. Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Você pode pensar que coisa hedionda, abominável. Irmão, será que hoje estamos perdendo para Sodoma? Pesquisa na internet, irmão. Sodoma, quem sabe, ficaria escandalizada ao olhar para o nosso mundo hoje. Tinha um pastor que ele pregava e dizia assim: se Cristo não voltar logo, ele vai ter que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra, né? Claro que não vai fazer isso, mas é uma ilustração para ver que não estamos tão diferentes em nossos dias. Rogo-vos, olha o que então a proposta de Ló: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. E agora sim, ele resolveu o problema, tudo certo. Será que a proposta dele foi algo
endossada por Deus, motivada por Deus, veja, Ló propõe um absurdo. Vou trazer minhas filhas virgens para que abusem delas. O que estava acontecendo? As atitudes de Ló eram incertas. Ele era homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. No desespero de manter a hospitalidade, Ló propõe o absurdo. Sabe, quando temos o senso de navegação deturpado, começamos a perder a noção do certo e do errado. E muitas vezes o errado parece certo e o certo parece errado. Me recordo, não aqui em outro lugar, o comportamento de um líder da igreja. Depois que ele terminou o culto no sábado, o pessoal ia embora para casa e de repente passou uma moto com 2 pessoas e aí caiu uma carteira no chão ali no asfalto. E aí uma criança viu e falou assim: papai, uma adventista da igreja, papai, lá, caiu a carteira, vai lá, corre, pega. Ele foi, pegou, aí o pai pegou a carteira, abriu, tinha dinheiro, então ele guarda no bolso, vai lá, joga de novo. A criança foi lá e jogou. Líder de igreja. Aí alguns anciãos viram aquilo, um ancião ali pegou aquilo e foi-se embora. O ancião foi lá visitar ele: meu irmão, o que você fez, irmão? Olha você, ele nem tentou esconder, estava todo mundo vendo na porta da igreja. Isso evidencia algumas coisas, não é não? Às vezes meu comportamento, meu estilo de vida está me mostrando talvez que meu senso está deturpado. E há pessoas que acham que não tem nada a ver, que Deus, isso aí é fanatismo, Deus é injusto, isso. Não, eu lembro de um outro irmão que estava na igreja, ele estava estudando a Bíblia, mas ele não queria saber de juízo, de justiça, ele só queria se atentar ao amor de Deus. É isso que me atrai, isso que eu gosto, e é isso que eu vou me atentar. O amor de Deus, acabou o resto. Mas ao deixar, ou ao você olhar parcialmente para o caráter de Deus e deixar o resto de lado, você se torna extremista. Ele foi para a graça barata. Deus me ama e quer o meu bem. Ló, a história dele nos mostra de que pessoas que são cristãs não percebem que estão com seu senso de navegação deturpado e chegam a fazer coisas absurdas. E quando cometem atos grotescos, quando perdem a família, quando cometem adultério, quando cometem um crime. Eu me recordo de um outro irmão, que ele era líder de igreja, irmão. Ele era diretor de evangelismo. Desculpa eu estar abrindo um pouquinho, mas é verdade. Diretor de evangelismo da minha igreja, não aqui, em outro lugar, passado. E ele cometeu um ato terrível. Era até um crime. E eu orientei quem denunciou para que não se denunciasse para a polícia. E aí essa pessoa que não era adventista falou assim: olha, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo dele. Eu falei: rapaz, esse irmão da igreja coloca medo nas pessoas que dentro da igreja. E foi um ato assim terrível. E quando eu fui visitá-lo, ele não sabia que eu sabia. E quando eu comecei a falar, quando eu cheguei lá, começou a conversa: pastor, aqui, olha cá para você ver, mostrou os livros dele. Pastor, todos os dias, 5 da manhã eu levanto e eu oro aqui, 5 da manhã. Porque eu acordava 5 da manhã, acordava cedo às vezes para fazer coisa errada, agora que eu sou cristão, faço as coisas certas. E ele mostrava os cadernos que ele anotava, as coisas assim, estava ali olhando aquela espiritualidade. Parecia que se levantasse os mãos para o céu seria arrebatado. Eu falei: irmão, quero falar uma coisa com você. Quando eu abri o jogo para ele, ele sabia. E, pastor, mas é assim, olha, o erro não foi meu irmão. Ele cometeu um ato horrendo. E ele então conseguiu culpar outras pessoas e se colocar como vítima. Está fazendo certinho para ir para o inferno. Senso de navegação deturpado. Ló estava assim. Muitos cristãos estão caminhando nessa mesma direção. Bom, 2 pecados notórios naquele povo, que eram os mesmos pecados notórios nos antediluvianos: imoralidade sexual e violência. Essa cena até mostra o pessoal. Pode apagar de novo aí, o Emerson. Não estava apagado já, né? Desculpa. Tá. Enfim, deixa eu passar aqui, essa imagem não está boa. Mas olha, essas 2 palavrinhas aqui, olha. Acabou aqui. São as mais buscadas por crianças e adolescentes no Brasil, na internet. Aos
os meios tecnológicos conseguem fazer essa busca, essa pesquisa. As duas palavras mais buscadas por crianças e adolescentes no Brasil são essas duas. A indústria pornográfica arrecada mais de 100 bilhões por ano. 100 bilhões por ano. E muitos adolescentes e crianças, ao serem perguntados, entrevistados, como é que eles tiveram acesso àquele conteúdo, elas disseram: enquanto eu estava fazendo pesquisas escolares na internet. Irmãos, o mundo joga assim para você, ó. Fica piscando, não tem nenhum crivo, não tem. Irmão, o mundo está assim, ó, jogando essas desgraças aos montões para todas as pessoas, para as crianças, para adolescentes, para adultos. E as estatísticas mostram que as pessoas estão bebendo com força. Veja, esses são disparadamente, os vídeos pornográficos, disparadamente os vídeos mais vistos no planeta, irmão. No planeta. Outro detalhe, a violência. Por ser tão normal, agora é chamada de esporte. E certa vez, um livro que eu li ali, um rapaz relatou que ele estava nos Estados Unidos, ali fora, e ele passou próximo a como se fosse um bar aqui, né? Um pouco diferente lá, mas. E aí tinha, bem chique, lotado. E aí tinha várias televisões grandonas transmitindo a luta que estava acontecendo na ocasião. E ele observou o comportamento das pessoas. Elas gritavam, vai! E ele olhou para a face, para a expressão, para os gestos, para o ímpeto das pessoas. E ela percebeu que havia muito mais violência naquelas pessoas do que dentro do ringue. E se vocês sabem que nesses rings, nesses esportes, as pessoas ficam desfiguradas, lavam os rins de sangue, ossos quebrados, cortes profundos, é esporte. É normal a violência. É normal em nossos dias. Olha só. Olha o que diz a revelação. Se o próprio Ló não houvesse manifestado a hesitação em obedecer a advertência do anjo, mas tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa também teria conseguido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvado do pecado que selou sua perdição. É a revelação de Deus. Ló poderia ter salvado a sua família, mas não salvou, porque os anjos quase arrastaram a força. Deus apelava: para com isso, muda a sua vida, se arrependa, reforma, reavivamento. E apelava, mas ele apelava para o contrário. Perdeu a família, perdeu a esposa e mais do que isso. Mas até ali a maldição, aí Ló fugiu, né? Você conhece a história triste. Mas até ali a maldição de Sodoma o seguiu a Ló. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más companhias daquele lugar depravado. A corrupção moral da cidade estava tão arraigada no caráter delas que não conseguiam discernir entre o bem e o mal. Para eu e você nesse momento, o que elas fizeram, embriagar seu pai, ter relações com ele para ter filhos, parece algo absurdo, mas para elas não. Muitos são contrários ou negligenciam as orientações de Deus, acham que são sábios o suficiente para se conduzir nesse mundo e acham que aquelas coisas não lhe afetam sim. E levará as pessoas a cometer atos não menores do que estes. Não menores do que estes. Ló não percebia, por sua negligência, ele permitiu que Satanás fosse um inquilino em sua casa, levar sua esposa para o inferno, suas filhas também, moabitas e amonitas, filhos dessa relação, povos promíscuos e terríveis, que fizeram guerra contra o povo de Deus. Então, finalizando, água e fogo, juntando as duas histórias, a de ontem e a de hoje. Água e fogo, essas duas histórias foram postas por Jesus como modelos escatológicos para servir de alerta para os últimos dias. Essas duas histórias Cristo utilizou para que eu e você, em nossos dias, pudéssemos aprender, nos afastar do mal, dos pecados, cair aos pés de Cristo e clamar por proteção, pelo Espírito Santo, por transformação. Porque
Assim como foi nesses dias, Cristo virá. E muitos não ouviram a pregação, muitos não ouviram a advertência, os sinais. Os apelos foram rechaçados, o coração continuou duro, a vida negligente e infiel continuou a gerar seus frutos, até que do céu choveu fogo e as pessoas se perderam. Deus disse que se houvesse 5 justos naquela cidade, Ele a pouparia. Não tinha isso lá. Deus até tirou alguns meio justos que havia naquela cidade. Termino com esse texto. Diz assim: o presente é temporário, tudo nele, cedo ou tarde, terá um fim. Muito antes do que muitos de nós imaginamos, dormiremos pela última vez neste planeta. Teremos nossa última refeição. Assistiremos a nossa última aula. Iremos pela última vez à igreja. Falaremos a última frase. Daremos um último olhar, um último sorriso. E a próxima coisa será ver Jesus. A pergunta para mim e para você esta noite é: estaremos entre aqueles que, ao ver Jesus, correremos para o seu abraço, ou correremos dele para fugirmos de Cristo? Irmãos, assim como somos hoje, nós seremos na volta de Cristo. Se eu não permitir que Deus me transforme agora, Ele não me transformará, ou eu não permitirei a transformação no limiar desses acontecimentos. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que estão as suas escolhas? Para onde você está caminhando? Seu senso de navegação está acertado com a eternidade, ou está deturpado com muitas coisas do mundo? Comodidade, tranquilidade, entretenimento, diversão, infidelidade, negligência e tantas outras coisas. Conversa você com a tristeza, eu creio, irmãos. Estou alegre porque vocês estão aqui. Amém por isso. Mas a igreja possui muitos mais irmãos. Esse é um evento distrital. Nós temos no papel 360 membros. Nem caberia nessa igreja. E eu só consigo falar com as minhas ovelhas em grupo maior só no sábado de manhã. Nem outro momento. Pode fazer programação à tarde, noite, pode fazer vigília, pode oferecer o que for. Muitos só virão no sábado pela manhã para ouvir um pouquinho. Se a minha fé não é suficiente para me levar aos pés de Cristo na igreja, como eu espero que essa fé me leve para o céu, para a eternidade? Se eu sinto prazer na presença de Deus e buscá-lo, como penso em morar com Ele por toda a eternidade? Você percebe que em muitos lugares, em muitas pessoas cristãs, seu senso de navegação está deturpado. Deveriam estar chorando aos pés de Cristo: Senhor, me transforma, Senhor, me perdoa, Senhor, me usa. Mas às vezes estamos confortáveis e tranquilos, enquanto as sirenes do mundo estão tocando há bastante tempo. Quero convidar vocês esta noite junto a mim. Vamos clamar, vamos chorar aos pés de Cristo, para sermos transformados, para sermos agentes transformadores. Vamos orar por esse milagre. Vamos ouvir essa mensagem musical mais uma vez. Converse com Deus e vamos orar por esse milagre em nossas vidas. Preciso
sempre ser fiel por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, esta é a nossa oração, Senhor. Transforma o nosso coração. Queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Nos ajuda, Deus, a sermos transformados segundo a Tua semelhança para sermos usados pelo Senhor. Sabemos que quando o Senhor chama alguém para a missão, é porque esse é o único meio de salvar, de nos salvar, enquanto aceitamos o chamado e caminhamos ao Teu lado. Aqueles que rejeitam esse chamado também, ó Deus, rejeitam o Teu apelo para a eternidade. Ó Deus, antes do dilúvio a terra era maravilhosa. As flores digitais se encontravam em cada canto que as pessoas pudessem olhar. O jardim do Éden estava ali ainda, os anjos guardando os portões. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas. Ó Deus, a natureza era uma pregação eloquente daquelas pessoas. O Senhor deu oportunidade. Ó Deus, pregou e testemunhou, apelou aos corações. Mas muitos estavam ocupados demais com a correria do dia a dia, com compromissos importantes, esqueceram aquilo que era essencial. Ó Deus, se alguém de nós nesta noite temos falhado com o Senhor, temos, quem sabe, como Ló, temos armado as nossas tendas em direção às luzes desse mundo, temos permitido, ó Deus, que o pecado dentro do nosso lar, em nossa vida, em nossa mente, deturpe o nosso sentido de navegação, embode, ó Deus, o senso de justiça, do que é correto e do que não é. Tem, ó Deus, nos encerrado em prisões de comodidade, em busca de prazer, entretenimento e conforto. Por favor, Senhor, nos liberte, Senhor, com o Teu poder. Que nós possamos permitir que Teu Espírito trabalhe poderosamente em nossas vidas para nos libertar, nos transformar, nos preparar para a eternidade. E sintamos prazer em Tua presença, prazer em estar na igreja, prazer em Tua palavra, prazer nos louvores, prazer em Tua companhia. Pois aguardamos, ó Deus, e queremos morar com o Senhor por toda a eternidade. Abençoe este Teu filho, esta Tua filha nesta noite, Senhor. Abençoe este casal, esta família, este jovem, esta jovem, que o Senhor conhece muito bem. Ó Deus, que ele e ela possa, com o coração aberto, ouvir claramente a Tua voz e possa seguir em Teus caminhos, tomar essa decisão, se entregar ao Senhor por completo. Que ele e ela não continue a resistir aos Teus apelos, resistir à Tua vontade, porque o Senhor é nosso Pai de amor, que nos salvou e quer nos salvar a cada dia. Obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia disponível e ofertados a nós. Salva-nos para o Teu reino. É nosso clamor, nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, seu lar, sua família. Vai em paz com Deus e volte no mesmo horário, às 20 horas, para continuarmos adorando e aprendendo do nosso Salvador. Amém.